Condômino inadimplente. É um problema complicado e de várias soluções possíveis, né, para solucionar esse problema. Eu sou o Gustavo Brugnarotto e hoje a gente vai falar sobre inadimplência em condomínio e as formas que a gente pode solucionar esse problema. Eu sou a Jéssica Ono e esse é o Conadcast. Então, pessoal, condomínio inadimplente há muitas dúvidas acerca das formas que pode ser realizada a cobrança, né? Então, eventualmente, a gente é questionado sobre a exposição desse inadimplente para os demais condôminos, se ele pode ser cobrado perante os demais condôminos, se pode ser exposto em assembleia aquela inadimplência, né? E é muito cristalino esse direito dos demais condôminos de saberem sobre a inadimplência existente no condomínio, né? Que faz parte, né, do dever do síndico de prestar contas a exposição do contas a receber do condomínio, né? Da inadimplência, ela tem que ser exposta, é dever do síndico expor isso para os demais condôminos. Então, pode sim tá apresentando, né? O síndico está apresentando a inadimplência, quais unidades estão devendo ao condomínio para todos os condôminos interessados, né? Uma coisa que tem que ter bastante cautela é não expor a terceiros. Você não vai afixar isso nas áreas comuns do condomínio, uma prestação de contas onde que consta ali quais unidades estão devendo. As visitas, né? Os entregadores não tem nada a ver com as contas do condomínio. Então, você expor isso para terceiros que não têm interesse no condomínio é uma forma de constrangimento ilegal e pode gerar um dano moral aí para o condomínio. Gustavo, então se algum condômino quiser saber quem está inadimplente no condomínio, eu posso encaminhar esse relatório? Eu, sendo síndico, posso mostrar para esse condômino interessado quem está inadimplente no condomínio? Pode e deve, né? O Código Civil fala que é dever do síndico prestar contas anualmente ou quando determinado. Então, você deve sim prestar contas, informar aos condôminos a inadimplência do condomínio, né? E isso sem erro, que é um dever do síndico, da administradora, quando esse papel é delegado a uma administradora, proceder dessa forma. E outro assunto bem complicado, o síndico, ele tem autonomia para retirar juros e multa de quem está inadimplente? Não, não tem essa autonomia, né? Porque os juros e a multa, eles são previstos na convenção do condomínio e se a convenção for omissa, o Código Civil prevê, né, que a multa ela está limitada hoje em até 2% do valor do débito, né, da taxa. E os juros são os juros convencionados, os juros que estão dispostos na convenção de condomínio, e se não houver disposição desses juros, se a convenção for omissa, o juro será de 1% ao mês. Tá? Então, isso é um encargo do condomínio, da cobrança do condomínio, é dever do síndico proceder com essa cobrança e ele não teria autonomia para retirar. Nem ele, nem a administradora, que de forma recorrente o condomínio às vezes quer negociar e quer que seja isento, né, de juros, multa, e o síndico ele não tem essa autonomia. Seria a Assembleia que poderia autorizar o síndico a estar recebendo com algum desconto, né? A autonomia do síndico ele seria na questão de facilitar o pagamento em parcelamentos, né, em parcelas, né? Porque se a cobrança ela for para a área judicial, na própria justiça, no Código de Processo Civil, autoriza o devedor, é uma prerrogativa dele, fazer o pagamento de forma parcelada, né? O Código de Processo Civil autoriza o devedor fazer o pagamento de 30% de entrada e o restante em 6 vezes o débito, né? Então, na seara extrajudicial, o síndico ele também tem essa autonomia para estar negociando, né? Então, o ideal é o que? Junto com o conselho ou no regimento interno, prever ali qual que seria o valor que o síndico poderia estar parcelando, porque também, às vezes, aparece um condomínio que quer pagar, sei lá, R$ 50 por mês, que dá 5%, 10% do valor da taxa de condomínio, né? Não é razoável você deixar um pagamento, né? Passar a receber um valor irrisório para o condomínio, assim, demonstrando ali uma desídia do condômino, né? Do inadimplente com o condomínio, com os deveres dele perante o condomínio.
Então fica ligado, o síndico não tem autonomia para retirar os encargos de juros e multa aí do inadimplente. Esse é um assunto que tem que ser tratado na assembleia, mas ele tem autonomia para poder parcelar o débito, né? Porque se for para a justiça, na justiça já é automaticamente parcelado, correto? Não automaticamente. A critério, o devedor tem essa prerrogativa de pagar parcelado. O condomínio aceite ou não, ele tem essa prerrogativa. O juiz defere esse direito a ele, né? Concede esse direito a ele com base no Código de Processo Civil, que concede essa prerrogativa. Um outro ponto importante em relação à inadimplência do condomínio, né, que muitos moradores, muitos proprietários não sabem da gravidade desse dever de manter em dia as taxas de condomínio, né? A taxa de condomínio ela é uma obrigação própria terreno. O que quer dizer isso? Que ela é própria do bem, né? Então, é uma obrigação que não é daquela pessoa, ela é a obrigação que ela está atrelada ao imóvel, né? Então, se ele vende o imóvel com a dívida continua com o imóvel, ela vai passar para o adquirente daquele imóvel, né? E devido a essa característica próprio terreno, ela é uma das poucas exceções que existe que a pessoa perde o bem responde pela dívida, ele vai a leilão, independente se é o único bem da pessoa, se é o bem de família, se é a única residência que essa pessoa tem, ela pode perder o bem mediante um leilão judicial, né, uma expropriação, numa fase de expropriação de bens, devido à inadimplência de taxa de condomínio. Isso segue o raciocínio que, se você não tem condição de manter o bem, a justiça não vai te resguardar, te proteger nesse ponto, mesmo que seja seu único bem. Então, vale a pena estar sempre atento e manter em dia essa obrigação perante o condomínio. E é importante ressaltar, porque na administradora a gente tem muitos questionamentos em relação a inquilino e proprietário, né? Então, quando o proprietário ele faz a locação do seu imóvel, ele não tem que largar aquilo ali, né? Porque a dívida que é gerada ali de taxas de condomínio, elas são do bem. Então, o proprietário ele tem que ficar ligado, ele tem que acompanhar se o inquilino está pagando a taxa de condomínio, correto, Gustavo? Perfeitamente. E a taxa de condomínio funciona como uma dívida de IPTU, por exemplo, que também é uma dívida próprio terreno, que ela é do bem. Então, independente se eu loquei o meu imóvel ali, a dívida vai ser do bem. Então, se o inquilino não pagar, judicialmente, quando o condomínio for cobrar, ele é cobrado do proprietário. Perfeitamente, isso mesmo. Tanto a prefeitura quanto o condomínio vai cobrar de quem está registrado ali na matrícula do imóvel, né? Quem é de fato o proprietário do imóvel, né? E essa diferenciação que existe entre as despesas que o inquilino ou o proprietário tem que pagar, ela está disposta ali na lei do inquilinato, né? No artigo 22 e artigo 23. Onde dispõe o que é de obrigação do inquilino e o que é de obrigação do proprietário, né? Contudo, essa normativa, né, a lei do inquilinato, aquelas regras ali previstas possuem força apenas entre o proprietário e o inquilino. Para o condomínio, a responsabilidade é do proprietário, né? Mesmo que o imóvel esteja locado, o condomínio pode efetuar a cobrança diretamente para o inquilino, porém, em caso o inquilino não cumpra com o dever dele de pagar a taxa de condomínio, o condomínio irá cobrar sempre do proprietário. Judicialmente é do proprietário que é a obrigação. Outra dúvida recorrente é sobre venda do bem. Eu sou proprietário de um apartamento e ele está com dívidas de taxa de condomínio e vendi esse imóvel para você. Você assume as dívidas de condomínio? De quem que é a responsabilidade de pagamento dessas taxas de condomínio que ficaram em aberto? A responsabilidade será do adquirente. Isso perante o condomínio do adquirente da unidade. Isso está disposto no artigo 1347, se eu não me engano, do Código Civil. Vai ser do adquirente
Se eu estiver errado, a gente vai colocar aqui na descrição o artigo correto, mas é do adquirente, independente se ele fez uma declaração, um contrato particular, onde que ele terceirizava não, né? Atribuía essa responsabilidade para o vendedor, né? Da ocasião. Então é importante aí, antes de adquirir um bem, adquirir um apartamento, um lote em condomínio, buscar junto à administradora uma CND, que é uma certidão negativa de débitos. Se você comprou um apartamento e ele tem dívidas de taxas de condomínio, você também assume essas taxas de condomínio que estão em atraso, certo? Perfeitamente. Mesmo. Então fique atento, né? Busque sempre informar, consulte um advogado sempre que for adquirir um imóvel ou se tiver com um problema de condomínio, uma dívida, busque negociar, não empurre esse problema que um dia a conta chega e com juros e multa. Um abraço. Esse foi o Conadcast. Muito obrigada a todos. Obrigado.